Pronto, já está gravando, então pode continuar, Manuel. Ok, obrigado. Bom, se tiverem então qualquer pergunta, tal como o Denis disse, não precisam esperar até ao final, tá? Porque às vezes até é mais fácil se durante a apresentação tiverem perguntas, porque assim eu já estou no slide da dúvida, tá? Então, em reservatório circular, agora eu vou para a etapa de simulação numérica. Esta provavelmente, esta é uma etapa que nas próximas aulas provavelmente vai ser mais detalhada, tá? Então, aqui aparece de forma mais resumida, porque ela é uma etapa importante também, como eu vou falar para vocês da modelagem de incertezas, eu acabo por ter que passar por esta etapa também de simulação numérica, e ela também é muito importante para entender tudo o que eu falei anteriormente. Em reservatórios celiciclásticos, em reservatórios convencionais, normalmente nós usamos modelos de porosidade simples. Pois, tal como eu falei, normalmente nós não temos influência de uma porosidade secundária neste tipo de reservatórios, então eles são considerados de porosidade simples porque só têm um sistema poroso, por assim dizer, né, que seria a matriz. Em reservatórios carbonáticos, nós podemos ter dois sistemas, tanto a porosidade simples como também o modelo de dupla porosidade, devido à presença de fraturas, à comum presença de fraturas, tanto fraturas como vugs, como castes, que também é muito comum neste tipo de reservatórios. Como funciona um modelo de dupla porosidade? Aqui do lado esquerdo, nós temos uma idealização de como o simulador vê o modelo de porosidade simples. Então, nós temos, imaginem que nós, imaginem um bloco de simulação, certo? E dentro do bloco de simulação, o simulador vê como se aquele bloco tivesse várias fraturas dentro dele. Estas fraturas, elas têm um espaçamento que a gente vai usar como dado de entrada, e esse espaçamento das fraturas ele é muito importante para a gente calcular a transferência que existe transferência de fluidos que existe entre estas fraturas e este bloco equivalente. Ele chama-se de modelo de dupla porosidade porque nós temos dois grids que estão sobrepostos. Temos o grid da fratura e temos o grid da matriz. Só aqui pôr o ponteiro é melhor. Então, nós temos as propriedades de fratura num grid, numa malha, e temos as propriedades de matriz noutra. Nestas propriedades de matriz, então, vêm todas aquelas propriedades da simulação gaussiana que eu falei anteriormente, da matriz, das heterogeneidades da pequena escala. Nas propriedades de fratura, vem todas as propriedades que são de dado de saída da transferência de escala do DFN, que eu falei para vocês, tá? Quando vocês trabalham no simulador, vocês realmente veem as duas malhas. Vocês vão lá no simulador e vocês conseguem dizer, olha, esta propriedade de porosidade vai entrar na malha da matriz, esta propriedade de porosidade da fratura vai entrar na malha da fratura. Só que para estes grids, estas duas malhas se comunicarem, elas se comunicam através de um termo de transferência matriz-fratura. A transferência matriz-fratura, ela vai depender da permeabilidade da matriz, do espaçamento de fratura, porque o espaçamento de fratura é inversamente proporcional à intensidade da fratura, ou seja, quanto mais intensa quanto mais fraturas nós tivermos dentro do nosso bloco, maior vai ser a transferência de fluidos. Então, aqui temos então um modelo idealizado, como o simulador vê internamente cada bloco, certo? Então, quanto menos fraturas nós tivermos, menos blocos, menor será a transferência de fraturas entre o bloco da matriz e o bloco da fratura, tá? Então, este é um termo importante que eu já vou agora falar posteriormente também, porque é ele que conecta ambos os meios. Depois temos outras propriedades indiretas também, que têm influência na transferência de fluidos entre a matriz e a fratura, que seria a viscosidade, as permeabilidades relativas, não é? Porque normalmente se nós temos uma preferência, por exemplo, se nós temos uma molhabilidade ao óleo, normalmente a água vai mais rápido na fratura, temos uma menor produção
da matriz, quando a nossa rocha é molhável à água, normalmente os processos de imbibição são mais preponderantes, então nós temos uma transferência, matriz de fratura mais alta, isto assumindo que o resto é constante, tá? A intensidade de fraturas, a penalidade da matriz. Então temos também, não é só a intensidade de fraturas que influencia a penalidade da matriz, mas temos também esses outros dados de entrada de rocha e fluido no nosso simulador que influenciam nessa transferência matriz-fratura. Quais são as limitações dos modelos de dupla porosidade? Aqui do lado esquerdo nós vemos um modelo, o que seria a nossa realidade, não é? Um modelo bastante heterogéneo, com vagos, com matriz, com fratura, que podem estar dentro de um bloco de simulação, por assim dizer, né? Um bloco de simulação, normalmente, estamos a falar de uma dimensão de um bloco de 100 metros por 100 metros por 10 metros, normalmente nessa ordem de grandeza, até pode ser 200 metros por 200. E, então, dada essa ordem de grandeza, normalmente nós podemos ter uma diversidade de heterogeneidade dentro de um bloco de simulação. Só que como é que o simulador vê todos os nossos dados de entrada que nós damos para ele? Ou seja, quando nós fazemos a modelagem de objetos discretos, na geologia, também a modelagem da matriz, quando nós transferimos isto para o simulador, para o modelo do OPOR, ele vê desta forma. O que é que isto significa? Que se nós fizermos transferência de escala de fraturas oblíquas, em que temos uma região menos fraturada e outra mais fraturada, o simulador, ele converte todo o nosso dado de entrada e vê desta forma. Ou seja, ele vê um modelo sempre bem isotrópico, não é? Por assim dizer, em que as fraturas são um sistema contínuo, uniforme e paralelo. Os blocos de matriz também são assumidos como isotrópicos, não é? A porosidade, as fraturas são alinhadas de acordo com a orientação do grid. Então o simulador ele vê sempre como um sistema idealizado, por assim dizer, tá? Então isto é para vocês terem uma ideia da perda de informação que existe nestas etapas. Ou seja, nós já temos perda de informação quando nós fazemos transferência de escala lá atrás. Porque tal como eu vos falei, por exemplo, quando nós temos o nosso modelo discreto de fraturas, ele é um modelo que tem um nível de detalhe muito alto. Uma alta resolução. Quando nós transferimos de escala para um bloco de simulação, já temos uma perda de informação, pois nós temos várias fraturas que foram convertidas em uma propriedade equivalente. Agora, novamente, nós temos uma perda de informação, que é como o simulador vê os nossos dados de entrada. Então, ele vê desta forma, de uma forma resumida, ou seja, ele vê como um modelo bastante isotrópico. Em que o que influencia principalmente é o quantas fraturas nós vamos ter no nosso bloco de simulação, tá? E vê também as fraturas de uma forma uniforme, distribuídas de uma forma uniforme, perpendicular entre elas, então é um sistema idealizado. Um detalhe aqui, nós no simulador vocês não conseguem ver isto, tá? Isto é como o simulador vê o nosso modelo dual port internamente para cada bloco de simulação. O que vocês vão ver é o bloco de uma forma geral, tá? Que seria o equivalente ao tamanho disto aqui, tudo. Então, isto é o que vocês veem no simulador e isto é o modelo idealizado que o simulador usa para calcular a transferência matriz-fratura, ok? Manuel, como esse espaçamento de fratura é obtido? É a partir de dado de campo ou é a partir do dado de sísmica? Principalmente, esse espaçamento de fratura, ele é um modelo, ele é bastante incerto, mas ele é usado principalmente o dado de poço, tá? Dado de poço, certo. Perfil de imagem, por exemplo. O perfil de imagem é possível obter um espaçamento médio. Só que, ou seja, agora você imagina a incerteza que existe neste dado, porque praticamente é o perfil de imagem que a gente consegue. Depois deste perfil de imagem, é possível tentar combinar com outras propriedades de forma indireta, como, por exemplo, o tamanho do grão, a espessura do layer, aquilo que eu falei anteriormente, a litologia, a porosidade na nossa matriz, são aquelas variáveis indiretas que eu falei anteriormente, que depois é possível tentar cruzar com esse dado de poço, que é a pouca informação que nós temos, e depois tentar distribuir ao longo do reservatório.
Porque ele é bastante incerto, como deves imaginar. Nós temos o poço, só que depois, ou seja, o esposo acaba por ser uma dimensão muito pequena, né, para todo o nosso espaço amostral, não é? Depois nós temos também esta intensidade no poço. Ela acaba por não capturar, mesmo no poço acabamos por não conseguir capturar toda a densidade de fraturas, porque depois nós temos fraturas oblíquas, temos fraturas horizontais, não é? Temos fraturas verticais, e então acaba por ser tudo ali uma média do nosso espaço amostral, não é? Uma média bem superficial, por assim dizer, não é? A sísmica... Porque, por exemplo, existe um mapeamento, né, de fraturas, por exemplo, fazendo em análogos de reservatórios, né? Mas como os carbonatos é algo, tipo, muito particular, então eu acho que não tem como fazer essa aproximação muitas vezes, né? Eu estava pensando nisso, porque eu trabalho no plástico, a gente fazia essa questão desse espaçamento, a quantificação disso para ser ciclástico. Então, tipo, algo mais padrão que a gente consegue realmente replicar. Para o carbonato, eu acho que é mais particular e um pouco mais difícil, né, de conseguir comparar esse análogo com o que está lá embaixo e tudo mais, não é isso? Sim. É assim, existem, por exemplo, nos nossos projetos até, existem viagens de campo em que já foram feitas essas, tentam visitar análogos, não é? E tentar tirar alguma relação, não é, dessa possível intensidade de fratura desses análogos com o que nós temos. Só que os análogos, eles foram sujeitos a condições de pressão e temperatura totalmente diferentes, não é, do que está lá em baixo, não é? Então acaba por ser uma... São muito importantes, assim, também como modelo de posicional, não é, para estudar, mas assim, acaba por ser uma relação muito indireta, não é, que se pode tirar dessa intensidade de fraturas. O que nós fazemos é tentar, como a gente trabalha sempre com incertezas, não é? É tentar diluir bastante essa dúvida trabalhando com modelos equiprováveis, não é? Por assim dizer, não é? E tentar diluir um pouco essa incerteza, por assim dizer, trabalhando com esses modelos equiprováveis. Mas realmente a intensidade de fratura, e não é só a intensidade, também a abertura, é bastante complicado trabalhar com fraturas, tá? Até porque depois a sísmica também não tem resolução para capturar este nível de detalhe, não é? É possível, através da sísmica, das fraturas subsísmicas, que seriam as fraturas também de mais larga escala, temos as fraturas sísmicas, que seriam no nível de detalhe de falha, não é? Que seriam uma resolução de falha. Através da orientação das falhas, tentar tirar também como é que se iriam compor estas fraturas de menor escala, mas é tudo uma relação indireta, tá? Então seria tudo uma relação indireta. Então é bastante complicado. O que se tenta fazer é tentar isso, é tentar diluir, trabalhar sobre incertezas para diluir um pouco esta grande incerteza que existe. Mas não é só a intensidade, não é tudo, a orientação também das fraturas. A orientação muitas vezes acaba por estar associada à orientação das fraturas com as falhas, não é? O falhamento do reservatório. Aí é importante a parte geomecânica, não é? Toda essa parte geomecânica que nós acabamos por não trabalhar com isso no nosso grupo, mas essa parte é muito importante, não é? Para saber como é que essas fraturas se iriam orientar. E é isso. Mas aqui o importante neste slide aqui também principalmente a perda de informação logo que temos, ou seja, além de toda essa incerteza, como tu falaste, não é, que existe na intensidade da fratura, é o próprio simulador, ele, além de toda a incerteza que nós já temos na geologia, o próprio simulador também acaba por criar um modelo idealizado. Então nós temos uma perda de informação que é da informação que nós desconhecemos e temos uma perda de informação que é como o simulador assume o nosso dado de entrada. Então, ao longo de todo o processo, nós temos a perda de informação do nosso desconhecimento, da nossa incerteza, a perda de informação da transferência de escala e a perda de informação de como o nosso simulador vê o nosso dado de entrada. Ou seja, mesmo que o nosso dado de entrada, mesmo que nós não tivéssemos incerteza no nosso dado de entrada, nós iríamos ter incerteza de como o simulador está lendo aquele dado. É isso que eu quero dizer, tá? Porque ele idealiza o nosso dado de entrada. De forma a calcular a transferência matriz-fratura. Manuel,
Com relação a como o simulador pega essa incerteza, normalmente é feita a incerteza na criação da DFN ou só no simulador, como ele enxerga esses dados? Podes repetir? Desculpa. É que a gente pode trazer a incerteza desde a criação da DFN, né? A gente trabalhar com diferentes parâmetros de entrada ali na criação da DFN, certo? Exato. Ou inserir incertezas na propriedade direto no simulador, né? Ambos. Bom, dá para fazer ambos, tá? O normal é a gente inserir incerteza direto já desde o DFN, ou seja, é criado um workflow no Petrel em que a gente insere todas as variáveis incertas no Petrel e então quando nós entramos no simulador, ou seja, o que sai do Petrel, do software de modulagem, já são as 200 realizações que vai estar embutida toda esta incerteza. Contudo, no Petrel, o que sai é a incerteza respectiva à modelagem, mas depois nós temos outras incertezas que são respectivas aos dados de rocha e fluido, por exemplo, à permeabilidade relativa, não é? Aos dados de PVT, ou dado de compressibilidade da fratura. Então temos todas essas incertezas que já não vêm do Petrel, tá? Mas também é possível, de uma forma mais grosseira, por assim dizer, vamos imaginar que tu vais trabalhar só com simulador e por acaso tu não tens nenhum geólogo atrás de ti. Ou seja, tu não consegues de alguma forma aceder ao Petrel, não é? Ou tens alguma dificuldade no software. É possível também, de uma forma mais grosseira, inserir incerteza só no simulador, tá? Ou seja, só que aí tu já não tens acesso ao DFN, este é o grande problema. No simulador tu já não consegues saber qual é o DFN que foi usado ali para a propriedade do simulador, porque o simulador o que tu vais ver já é propriedade equivalente, então tu não vais ter uma ideia de qual é o DFN que foi usado ali. Isso te dá menos flexibilidade em inserir incerteza, mas tu podes também inserir incerteza diretamente no espaçamento de fratura do bloco, na permeabilidade efetiva da fratura no bloco, no próprio bloco de simulação. Também dá para fazer. Isso acontece até, muitas vezes, exatamente nessas situações em que o engenheiro não está com acesso ao modelo do Petrel, tá? Certo. Mas, de qualquer forma, depois há sempre propriedades incertas ali, por exemplo, dados de rocha e fluido, que aí é no simulador diretamente que são inseridas, tá? Era essa a tua dúvida, mais ou menos, não é? Sim. Tá bom. Aqui nós temos a formulação, então, de como é que seria então a formulação. Aqui isto vai ser bem mais detalhado nas aulas seguintes, tá? Mas é mais ou menos para entenderem como é que a diferença entre o modelo de porosidade simples e dupla porosidade. Então, no modelo de dupla porosidade, nós temos então a transferência, a equação de conservação de massa na fratura, em que nós temos aqui o modelo de Darcy, primeiramente, depois temos um termo de transferência matriz-fratura, e depois temos o termo fonte, temos a conservação de massa na matriz. Aqui, se for um modelo de dupla porosidade, ou seja, no modelo de dupla porosidade, ele é o quê? É aquele reservatório fraturado do tipo 2, que eu falei lá anteriormente. Nós temos fluxo entre os blocos de fratura, ou seja, o que providencia a permeabilidade do nosso reservatório é a fratura. A matriz, ela não é permeável, por isso é que nós temos apenas aqui um termo de transferência matriz, ou seja, a matriz, ela fornece ela acaba por ser o volume poroso apenas do nosso reservatório, mas ela não é permeável. E então, nós temos a permeabilidade na fratura e quando nós injetamos água, por exemplo, então vai haver uma interação do bloco de fratura com a matriz, em que temos uma transferência de fluidos da matriz para a fratura, já vou mostrar a seguir mais detalhadamente. Aqui temos a equação para a transferência de fluidos matriz-fratura, é dependente aqui de um fator de forma, que eu já vou mostrar. Este termo de transferência também é dependente do volume do bloco, tá? O volume do bloco, a permeabilidade da matriz, permeabilidade relativa, a viscosidade e o diferencial de pressão entre a matriz e a fratura. Esta formação que eu estou mostrando aqui, ela vai ser bem mais detalhada mais tarde, tá? Aqui nós temos, então, os fatores de forma,
quando vocês trabalham com o modelo do Allport em 2, o Gilman Kazem e o Aran em root, normalmente ambos dão um resultado bastante parecido. Normalmente, por padrão, a gente usa o Aran em root, mas eles dão um resultado bem parecido. Este é um fator de forma que é como... basicamente, é como é que ele vai fazer. O fator de forma é o quê? É aquele modelo, é como ele idealiza o nosso sistema de fraturas dentro de cada bloco de simulação, tá? E então as fórmulas até elas dão resultados bastante similares quando vocês forem rodar. Então normalmente a gente assume uma como padrão, mas toda esta é a formação então que diferencia o modelo de dupla porosidade e porosidade simples. Porque no modelo de porosidade simples vocês têm apenas um modelo Darciano, não é? Em que só tem o fluxo entre os blocos de uma malha, quando no modelo de dupla porosidade vocês têm que considerar então o fluxo também seja na fratura, entre os blocos de fratura e a transferência, o termo de transferência entre a matriz e a fratura, tá? Agora vou mostrar é que nós temos, quando vocês trabalham no simulador, vocês têm um modelo de dupla porosidade que vocês podem escolher e vocês também têm um modelo de dupla permeabilidade. Neste modelo de dupla permeabilidade, a diferença é que, reparem aqui em baixo eu tenho o grid das fraturas, né? E aqui em baixo eu tenho o grid da matriz. No modelo de dupla porosidade, o que acontece é, vamos imaginar aqui temos injeção do fluido na fratura, não é? E ele vai produzir, né, o óleo, vai embeber o óleo para cada bloco matriz e vai conseguir, e consequentemente, este processo vai acontecer para cada bloco de matriz, mas nós não temos transferência de fluidos entre os blocos da matriz, porque o modelo de dupla porosidade, ele assume que a matriz é pouco permeável, tá? No modelo de dupla permeabilidade, então, nós agora temos o modelo da ASPI que vai assumir que também é possível termos transferência de fluidos entre os blocos da matriz. Nós, por exemplo, nós temos 3 benchmarks no Unicim, né? Provavelmente vocês vão trabalhar nele nas aulas, acredito. E no Unicim 2, se alguém trabalhar no Unicim 2, ele é um modelo de dupla permeabilidade. Nós temos uma matriz com alta permeabilidade e ao momento que aqui está e nós temos a permeabilidade entre os blocos da matriz e temos também permeabilidade entre os blocos da fratura. Agora existe... só um momento. No que respeita aos termos de dupla porosidade, é importante dois conceitos, que há o conceito geológico de dupla porosidade e há o conceito de engenharia de reservatórios. No conceito geológico, é comum um geólogo afirmar que o modelo é dupla porosidade. Mas isso significa o quê? Que o geólogo está assumindo que existem fraturas no nosso modelo conceitual. Mas não necessariamente no simulador aquele modelo vai ser de dupla porosidade. Eu vou falar disto. O que é que significa? Que nós podemos ter fraturas no nosso reservatório, mas não necessariamente, nem simulação de fluxo, nós vamos usar um modelo de dupla porosidade. Porque, por vezes, a gente consegue fazer ali uma média entre os dois meios, entre o meio de fratura e o meio da matriz, em que é possível nós usarmos um modelo de porosidade simples equivalente, tá? Então, existe aí uma divergência de conceitos em que, para um geólogo, a presença de fraturas, ele assume que é de dupla porosidade, mas para um engenheiro de reservatórios, esta presença de fraturas não necessariamente significa que vai ser um modelo de dupla porosidade. Eu vou abordar esta diferença de conceitos, eu vou mostrar para vocês porque é que existe essa diferença. Só um momento aqui, que está aqui alguém tocando a campainha, aí eu tenho... Manuel, você quer fazer um intervalinho aí? A gente se resolve aí enquanto... É que alguém está tocando aqui a campainha. Tá, faz uns 5 minutos aí de intervalo. Tá bom, só um bocadinho que eu tenho que
tenho que atender ali, senão... Obrigado, obrigado. Oh, Denis, posso continuar aqui? Pode sim, eu acabei nem parando de gravar, mas não, pode seguir. Não, tudo bem, ok. Estava ali alguém tocar a campainha e depois eu tenho aqui um cachorro que não era na minha campainha, mas ele ouve, né? E daí ele não para. Tá bom, pronto. Então, tal como eu falei para vocês, existe uma diferença de conceito entre quem é geólogo do que é um modelo de dupla porosidade e uma diferença de conceito de dupla porosidade para quem trabalha com simulação. Isso acontece porque, não necessariamente devido à presença de fraturas, o modelo em simulação nós precisamos usar um modelo de dupla porosidade. Sempre que é possível usar um modelo de porosidade simples, a gente prefere usar um modelo de porosidade simples porque ele é bastante mais rápido que o modelo do dual core, ok? Então existe essa tendência sempre de nós estudarmos em engenharia de laboratórios a necessidade de realmente usar esse modelo de dual core. Isso acontece porque aqui temos uma imagem, é de um artigo, é de um artigo assim de estado de arte de fraturas do Bourdieu, em que ele mostra que nós podemos ter vários cenários de fraturas em que não é necessário usar um modelo dual core. Então, por exemplo, aqui, eu vou pôr aqui o ponteiro só. Aqui, por exemplo, se nós tivermos fraturas apenas de pequena escala, como ele mostra aqui, é possível usar estas fraturas no modelo de porosidade simples, fazendo uma média, tal como ele mostra aqui, tá? Fazendo uma média com as propriedades de matriz. Começa a ficar mais crítico é quando nós temos fraturas que estão mais ou menos próximas ao bloco de simulação, ou seja, numa escala já, imaginando um bloco de simulação de 200 metros, começa a ficar mais crítico, por assim dizer, porque há uma questão importante que é o tempo necessário para existir, o tempo necessário que descreve o progresso do fluido na fratura em comparação à matriz, por assim dizer. Então, se nós, por exemplo, os dois meios, ou seja, a água injetada na fratura está em equilíbrio
com o processo de imbibição na matriz, ou seja, nós temos água injetada na fratura e cada bloco que percorre a fratura embebe totalmente a matriz, nós temos dois meios em equilíbrio e é muito mais fácil nessas situações tentar fazer uma média. Uma média, mesmo quando eu falo uma média, é usar ou uma média entre os dois meios, na permeabilidade entre os dois meios, ou também através da permeabilidade relativas, pseudocurvas de permeabilidade relativa, de forma a tentar caracterizar, converter os dois meios num único meio, tá? Então, este artigo do Bourbiou, ele fala de uma forma geral, fala dessas variáveis, que seria a escala da fratura, a conectividade da fratura, que acaba por ser muito importante. Porquê? Porque se nós temos um sistema de fraturas, aqui é um exemplo mais rápido, temos uma conectividade de fraturas muito alta também, significa que nós vamos ter uma maior imbibição da água injetada na matriz. Ou seja, rapidamente a água entra na fratura, embebe todo o fluido, todo o óleo na matriz e ela continua para o bloco seguinte. Eu vou mostrar agora uns exemplos mais práticos disto que eu estou falando aqui, tá? Então, eu vou-vos mostrar agora um exemplo aqui do que seria um modelo de dupla porosidade, ou seja, um caso exemplo em que é difícil nós convertermos para um modelo de porosidade simples, tá? Então, o que é que nós temos aqui? A água injetada na fratura e o bloco, nós já temos a água injetada no bloco consequente ao bloco inicial e nós reparem que nós ainda não tivemos a imbibição total do bloco da matriz, tá? Do bloco inicial. Isso significa que os dois sistemas, eles não estão, ou seja, o tempo de simulação que descreve o fluxo nos blocos de fratura é menor do que o bloco da matriz, tá? Então, é muito difícil nestes casos aqui, como eu mostro aqui, você fazer uma média, dado que o fluxo é muito mais rápido no bloco da fratura do que o processo que está acontecendo de imbibição na matriz. Então, nestes casos aqui específicos, é muito difícil converter um modelo de porosidade simples, dado que nós temos duas dinâmicas acontecendo, seja em termos espaciais diferentes, mas também em termos de tempo de ocorrência também são diferentes aqui neste caso, tá? Aqui nós temos então o que seria um modelo de dupla porosidade, aqui já seria numa malha bem refinada, para vocês terem uma ideia, ou seja, a água vai muito rápida pela fratura, mas deixa bastante óleo da matriz para trás, né? Onde vocês têm aqui a azul carregado seriam as nossas fraturas. Isto é um modelo de porosidade simples bem refinado, mas estes modelos de porosidade simples bem refinados, eles são bons para entender a necessidade de termos que usar num bloco grosseiro depois. Reparem que isto aqui é bem fino, ou seja, aqui a 100 metros, 200, isto aqui é uma malha bem fina que está aqui atrás, acaba por ser útil para nós tentarmos estudar a necessidade de usar um modelo dual pore. Aqui nós temos o que seria um modelo de porosidade simples. Ou seja, um modelo, ou seja, um caso de fraturado, mas que seria mais fácil para converter num modelo de porosidade simples. Reparem que nós temos injeção de água na fratura, mas automaticamente esta água que entra na fratura, ela embebe todo o bloco da matriz. E assim vai para o bloco consequente, e assim vai para o bloco consequente. Ou seja, os dois sistemas estão sempre em equilíbrio, se vocês repararem. Nestes casos aqui específicos, é mais fácil fazer uma média entre os dois meios e achar uma porosidade e uma permeabilidade equivalente e usar o modelo de porosidade simples, tá? E agora temos o que seria um caso de dupla permeabilidade, em que além de nós termos uma rápida percolação de fluidos no sistema de fraturas, nós também temos uma percolação de fluidos entre os blocos da matriz. Este é um caso exemplo do que seria um sistema de dupla permeabilidade. Vocês podem reparar que, ou seja, aqui nós temos aqui umas feições que vocês podem verificar aqui, por exemplo, onde eu tenho o cursor, seriam fraturas, tá? Aqui, este espaço aqui seria a matriz. Significa o quê? Que nós temos percolação de água injetada na matriz, mas também nós temos aqui, se vocês olharem aqui a azul carregado, uma alta saturação de água na fratura, tá? Então é um caso, estes casos é bem complexo tentar usar um modelo de
de converter isto em um modelo de porosidade simples equivalente, tá? Outra forma de ver se existe a necessidade de usar um modelo de dupla porosidade ou dupla permeabilidade é através da queda de pressão, tá? Então é feito um teste de poço. Aqui não seria Habrás Reservoir Pressure, mas seria no poço, tá? Aqui tem um erro, depois tem que tirar. É feito um teste de poço nestes reservatórios, em que, se o conservatório for de dupla porosidade, normalmente nós temos 3 estágios, tá? O primeiro estágio, esta queda de pressão, é a produção do fluido, é uma rápida queda de pressão. Reparem que o tempo é logarítmico. Então temos uma rápida queda de pressão, que é devido à produção de óleo do pouco volume poroso que existe na fratura. Depois nós temos um segundo estágio, que é, nós temos a matriz alimentando essas fraturas que já foram produzidas, de onde o óleo já foi produzido. E depois temos um terceiro estágio, que já, os dois sistemas estão em equilíbrio, tá? Então nós estamos produzindo da fratura, mas ao mesmo tempo a matriz já está alimentando esta fratura. Então os terceiros estágios já estariam em equilíbrio. Este resultado que vem do teste de poço, ele acaba por ser importante porque acaba por nos fornecer essa informação sobre a necessidade de usar um modelo de dupla permeabilidade, e além disso, através deste teste aqui, este teste é muito difícil de obter, tá? Ou seja, mesmo o modelo sendo dual pore. A partir deste teste também é possível inferir de forma indireta outras questões, tá? Tal como a porosidade da fratura, a porosidade da matriz. É possível ter uma ideia menos incerta de quais seriam estas propriedades, tá? A permeabilidade também. Sendo assim, um critério que é importante para escolher o modelo de fluxo correto é a dimensão da fratura em relação ao bloco de simulação. Tal como eu falei para vocês, se nós tivermos fraturas só de bem pequena escala no nosso reservatório, bem menores que a simulação, normalmente a gente faz uma média destas fraturas de pequena escala com a matriz, então não é necessário usar um modelo de dupla porosidade, por assim dizer, não é? Então, tal como eu mostrei anteriormente, o problema mais é quando nós temos fraturas próximas ao bloco de simulação ou um pouco maiores que o bloco de simulação. Aí complica bastante tentar achar uma propriedade equivalente e usar um modelo de porosidade simples. A conectividade também é importante, não é? Quando nós temos uma baixa conectividade no sistema de fraturas, isto é característico de modelos de dupla permeabilidade, porque nós vamos ter áreas do nosso reservatório que vão ser bem fraturadas, outras menos fraturadas, em que a matriz tem preponderância, o fluxo entre os blocos da matriz tem preponderância em relação ao fluxo entre os blocos da fratura. Isso ocorre a necessidade, então, de usar um modelo de dupla permeabilidade. O tempo de interação matriz-fratura, então, comparado com a velocidade de fluidos entre cada domínio, tal como eu falei, não é? Então, se nós temos uma injeção de fluidos na fratura que vai muito mais rápido do que o fenómeno de imbibição que existe nos blocos da matriz, é muito difícil achar um modelo de porosidade simples que consiga ser equivalente a estes dois meios, não é? Consiga fazer uma média e tenha como saída uma equivalência entre estes dois meios. Depois, aqui ora, temos métodos alternativos, também que eu vou falar a seguir. O que é que são estes métodos alternativos? São, primeiramente, é o modelo de porosidade simples, ou seja, o método alternativo de não usar um modelo de dual perme, tá? O modelo de porosidade simples que eu já falei, não é? Mas aí nós teríamos que achar, de alguma forma, fazer uma média entre os dois meios, ou usar pseudo-funções, que seriam curvas de penado relativa, que vão caracterizar os dois meios. E depois teríamos também simuladores que levam em consideração grids não estruturados, que são simuladores não convencionais, praticamente, tá? Ou seja, aí são simuladores que nós não teríamos acesso comercial, por assim dizer, tá? Que eu vou mostrar a seguir. Aqui nós temos, por exemplo,
Aqui nós temos um exemplo de um grid não estruturado do lado esquerdo aqui. Estes são grids os quais nós não conseguimos trabalhar. Normalmente eles estão em plataformas específicas para fazer alguns testes, por assim dizer, mas não são softwares comerciais, em que nós, por exemplo, nós temos aqui a fratura, ou seja, nós temos aqui estes blocos que significariam a matriz e depois nós temos aqui um detalhamento perto da região fraturada. Aqui nós temos também um exemplo de pseudocuratura relativa, o que seria, ou seja, normalmente nós temos a prioridade relativa da fratura e temos a prioridade relativa da matriz. E depois é feita uma prioridade relativa intermediária, por assim dizer, que acaba por refletir o fluxo dos dois meios num modelo de porosidade simples. Aqui temos outro tipo de malha que pode ser usada para simular o relatório fraturado. Vocês podem verificar aqui que entre estes blocos tetraédricos nós temos então esta representação destas fraturinhas assim. Normalmente, tal como eu falei, nós não temos acesso a estes grids, tá? Existem plataformas em que vocês podem ter acesso a estes grids, mas de qualquer forma, este tipo de grid, ele tem muitas limitações. Ou seja, ele pode ser bom para usar como uma referência num espaço amostral bem pequeno, mas ele tem muitas limitações para trabalhar sob incertezas, por exemplo, devido ao tempo computacional, devido à limitação estrutural, não é? Vocês imaginem o que é este grid mudar de formato. Ele teria que mudar de formato para cada realização que a gente fosse fazer da geoestatística, tá? Porque a fratura na realização seguinte ela já não iria estar aqui, iria estar noutra posição. Então tem bastantes limitações, mas é mais para vocês terem uma ideia que existe gente em paralelo tentando melhorar estes métodos, tá? Então, de uma forma geral, aqui nós temos mais ou menos um resumo dos modelos de fluxo representativos em relatórios fraturados. O double continuous seria um modelo de dupla porosidade. Vocês na literatura muitas vezes vêm com este nome, double continuous, um modelo seria o equivalente a um modelo de dupla porosidade ou dupla permeabilidade. O modelo contínuo seria então um modelo de porosidade simples. Aqui estes modelos discretos seriam usando estas malhas que eu falei anteriormente, ou seja, softwares não comerciais, por assim dizer. Então, aquilo que eu falei, né? Ou seja, por exemplo, estes modelos que eu falei, estas malhas não estruturadas, elas acabam por entregar um detalhe do nosso do fluxo, do comportamento de fluxo, da dinâmica, muito mais detalhada do que usando estes modelos do Allport. Pois, tal como eu falei anteriormente, os modelos do Allport, ele simplifica muito todos os nossos dados de input que vêm da geologia, o nosso TFM e a transferência matriz-fratura. Contudo, a aplicabilidade prática é muito baixa destes modelos, porque, tal como eu falei, eles não estão disponíveis em softwares comerciais, eles têm um elevado tempo computacional. Muitas vezes quem usa esses modelos de Voronoi, malhas não estruturadas, é apenas para uma região bem pequena do reservatório, tá? Para depois calibrar um modelo já num software comercial, não é? Enquanto o caso do Allport e Singapore, eles já têm uma aplicabilidade prática bastante alta, porque podemos trabalhar sob incertezas nestes modelos, não é? E a capacidade de simular heterogeneidades, não é? Que é mais limitada no nosso caso, não é? E para o caso de usando estas malhas não estruturadas, ela acaba por ser bem mais útil, tá? Agora eu vou falar da parte de incertezas, tá? Porquê é que eu só vou falar agora da parte de incertezas? Então eu abordei o modelo geológico, abordámos o upscale e fiz um breve resumo da etapa de simulação do fluxo, tá? Todas estas etapas que eu falei, normalmente, quando nós trabalhamos, seja o geólogo, normalmente o geólogo já está integrado com a etapa de simulação, não é? Hoje em dia, principalmente, nós primeiramente trabalhamos num caso base. Este caso, o que a gente chama de caso base, é um caso ainda sem incertezas, por assim dizer. A gente basicamente tem um fluxo de trabalho de todas as etapas ainda sem pensar nas incertezas em si, tá?
a gente chama de caso base, assim, muitas vezes vocês veem este termo, um caso base. Este caso base não significa que é o caso provável. É apenas um caso equiprovável, tá? Principalmente no que respeita ao modelo geológico, tá? É um caso equiprovável, por assim dizer. Depois de termos este caso equiprovável, onde nós passamos por todos os processos... Sim. Você consegue ver o pessoal levantando a mão aí, fazendo pergunta, não? Porque o Rafael tá, acho que levantou a mão. O ideal é perguntar, porque eu não consigo ver, porque eu estou com a tela cheia no meu. Tá bom. Então, por isso eu vou te avisando. Então, o Rafael tá querendo fazer uma pergunta. Desculpa aí, senão eu tinha interrompido, eu fiquei não, constrangido de interromper. Não, minha pergunta é o seguinte, você veio mostrando aí a representação, né, criando a porosidade, os métodos estatísticos, a fratura, né, só que eu queria te perguntar assim, como é que você trata a estimulação, né, porque tudo que você comentou diz respeito à situação que está antes da gente estimular, né, quando estimula muda, né. Aí eu queria saber com você como é que você trata, porque a alimentação, imagino, da matriz para a fratura muda, esse tipo de coisa. O que é que você queria dizer com estimular? Com a acidificação, né? Porque, pelo menos assim, eu sempre ouço, né, que quando a gente acidifica, a gente comunica as fraturas, os VUGs, esse tipo de coisa, né? Está a entender? Ou seja, a relação entre a fratura e a matriz, a relação entre o VUG e a fratura, seria isso? Como é que a gente faz essa correlação? Não, a minha pergunta é assim, como é que... Porque você, vamos dizer assim, determinou a porosidade, a permeabilidade na condição geológica, vamos dizer assim, né? Sim, aí, exatamente. Quando a gente, pelo menos o que eu estou acostumado, a gente perfurar o poço, completar e acidificar. Quando a gente acidifica, essa relação muda, né? Imagino, né? Aí eu queria te perguntar como é que você trata a acidificação, né? Porque a gente vai produzir aquele poço numa condição acidificada, né? Então, essa permeabilidade, essa... Tá. Bom, eu não entendo bem dessa parte, né, da compilação, mas nós temos uma etapa aqui de loop, em que é feito, seja nas etapas, todas as nossas etapas posteriores, seja de ajuste de histórico, de otimização de estratégia, principalmente de ajuste histórico, ela entra num loop. O que é que significa esse loop? Esse loop significa que quando eu passo por todas estas etapas que eu falei agora, de gerar as imagens, fazer a transferência de escala, ela não é final. O que é que eu quero dizer? Ela sempre vai ter uma parte posterior, principalmente na etapa de ajuste histórico, ajuste ao histórico, em que voltamos à etapa da geologia, pois existe sempre a informação da área de reservatórios em que é necessário calibrar melhor estas incertezas, tá? Então, nunca existe uma etapa definitiva aqui na geologia. A gente entra num loop em que é redefinido novas incertezas, com base, por exemplo, nisso que tu estás falando, tá? Em que muitas vezes existe informação que só é posteriori a esta geração das imagens, que já é com base em características de parte de produção, tá? Manuel. Sim. Desculpa interromper, Rafael, eu acredito que a sua pergunta a gente resolveria no poço, tá? Ou seja, como o Manuel tá falando de fraturamento natural, a gente não gera nenhuma modificação enquanto a fraturas pelo fato de você acidificar. Eu acredito que essa acidificação que você faz na sua completação, Rafael, você entraria no skin do poço, ou seja, já entraria na modelagem do poço propriamente dito, e não no modelo do reservatório que está trabalhando o Manuel. Eu acredito, não tenho certeza, mas eu penso que a resposta vem mais por aí. Não, tá ótimo. Obrigado, pessoal. Sim, Pablo, obrigado. Realmente, se calhar essa informação já entraria no skin, ou seja, nem seria necessário regressar à parte da modelagem de incertezas, não é? Isso. Vou continuar aqui, então. Então, agora vou mostrar para vocês alguns exemplos de incertezas, tá? Variáveis de incerteza que a gente usa, como é que elas são combinadas, não é? Então, tal como vos falei, por exemplo, os softwares de modelagem, todos os softwares de modelagem, você sempre precisa ter um caso base. Esse caso base você precisa percorrer todo o seu fluxo uma única vez e depois dentro deste caso base, mas tal como eu falei, este caso base não significa que é o caso provável, por assim dizer, o P50. Ele é um caso hipotético em que depois ele vai ser usado como base para aí inserir as variáveis que nós vamos considerar como incerteza.
Depois nós temos outras variáveis incertas aí que já são consideradas dentro do simulador, tá? Há variáveis que são consideradas dentro do software de modelagem geoestatística e há variáveis que são consideradas no simulador. Essas aí, eu vou dar alguns exemplos, mas elas já são, provavelmente nas próximas aulas, elas vão ser abordadas, tá? Aqui até uma imagem que eu tenho, é uma imagem que eu tenho aqui do Petrel, tá? Isto é uma imagem do Petrel, para vocês terem uma ideia. Aqui diz caso base até no Petrel, tá? Caso base, vocês podem ver. Isto é um workflow de incertezas no Petrel. Temos o caso base, temos variáveis que nós vamos considerar incertas e depois temos como é que nós vamos combinar estas variáveis. Então, por exemplo, este é o caso base. Então, sempre que vocês vão inserir incertezas no Petrel, reparem que vocês precisam disto. O que é isto aqui? É toda a etapa de modelagem que eu passei para vocês, tá? Aqui nem tem fraturas, é apenas um exemplo. Mas principalmente até aqui, Scale-up Properties, a gente trabalha tudo no Petrel. Então nós precisamos ter um caso base já percorrido no nosso software. Ou seja, vocês não conseguem inserir incertezas no Petrel sem antes ter realizado todo o processo uma única vez. Depois nós temos aqui etapas de modelo rocha e fluido, a parte de completação, mas isso aí nós não fazemos no Petrel, tá? Mas fazemos no Emacs, no simulador. Isto é mais para quem trabalha com Eclipse, porque o Petrel ele comunica melhor com Eclipse. Normalmente quem trabalha com Eclipse já consegue fazer tudo no próprio Petrel, não é? O Petrel acaba por ser o builder, não é? Vocês vão usar no Emacs, o Petrel acaba por ser o builder do Eclipse, né? Se fossem usar o Eclipse. Mas nós no Petrel vamos até esta etapa de Scale-up Properties e nós inserimos as nossas incertezas. As variáveis que vão ser escolhidas como incertas vai depender, então, da qualidade dos nossos dados, vai depender também do número da nossa informação que nós temos, seja de perfil de poço, o tipo de dado sísmica, o dado de core, não é? A litologia do reservatório. Depois nós temos vários tipos de incertezas. Isto aqui é até de Jeff Garrett, que é dos poucos autores que têm uns livros focados em modelagem de incertezas, que é mais uma questão filosófica dos tipos de incertezas que ele relata no livro dele, não é? Que podem existir incertezas relacionadas ao dado de medida, a erros de medida, por assim dizer, incertezas de como tratar o dado porque existe muitas vezes alguma subjetividade, às vezes para o mesmo usuário, para o mesmo geólogo, por assim dizer, existe subjetividade de como trabalhar aquele dado. Como, por exemplo, no cenário geológico, não é? Então, às vezes a mesma pessoa, e não necessariamente uma está mais certa que a outra, pode ter diferentes abordagens de como trabalhar aquela informação, tá? E depois existe também incerteza no que respeita ao dado de saída, ou seja, se o nosso modelo dinâmico ele tem correspondência com tudo aquilo que nós fizemos na modelagem geológica, ou seja, aquilo que eu vos falei um pouco das limitações do modelo do Alcor, tá? Ou seja, o modelo do Alcor, por exemplo, ele assume que as fraturas são anisotrópicas perpendiculares e a realidade é que o nosso modelo geológico nunca vai ser assim. A realidade do que está lá em baixo nunca é assim dessa forma idealizada, tá? Então existe também essa incerteza relacionada com como o simulador vai ler essa perda de informação que existe ali no meio, tá? Que a gente tem sempre que assumir que existe ali uma incerteza, tá? Aqui tenho uma imagem aqui de como é que seriam estas variáveis de incerteza, tá? Aqui eu tenho algumas variáveis, reparem que eu tenho aqui carbonatos, sublinhado, não é? E reservatórios e cenários convencionais, não é? Por exemplo, em carbonatos é muito comum, aqui a vermelho, não é? Então, ter incerteza nos parâmetros de fratura, não é? Dado que em reservatórios em cenários convencionais, normalmente nós não temos fraturamento. A porosidade, a permeabilidade, a correlação da porosidade e permeabilidade também normalmente a gente coloca uma alta incerteza em carbonatos. Porquê? Porque devido à existência de uma porosidade secundária em carbonatos, normalmente esta correlação ela não é tão alta como em reservatórios convencionais. Então é importante colocar uma incerteza nesta correlação. Na distribuição de horizontes também, porque o carbonato normalmente ele é bem mais estratificado do que os reservatórios convencionais. Depois temos as incertezas padrão que nós temos em reservatórios convencionais.
tanto em carbonatos como convencionais, contacto polo e água, saturação de água, transmissibilidade de falhas, tá? Uma das incertezas que normalmente nós não trabalhamos, mas nós temos que já assumir de antemão que já temos uma perda de informação aqui, que é na própria malha da geologia. Ou seja, nós temos uma informação que vem do dado de poço e que vem do dado de testemunho também, que ela, normalmente, essa informação do dado de poço, da escala do poço e da escala de core, ela vem numa escala bem menor já que a escala da geologia. Então, muitas vezes, o grid que a gente usa na escala da geologia, ele próprio nós já temos aí uma perda de informação desse upscaling, por assim dizer, para a malha da geologia. Claro que ela é uma perda de informação que a gente assume, não é? Que ela acaba por ficar diluída depois, mas normalmente nós não consideramos incerteza no grid, tá? Porque é muito complexo considerar incerteza no grid. Então nós assumimos um grid, mas a pessoa tem que estar atenta que nessa transposição de dados já existe sempre alguma perda de informação. Temos incertezas estruturais, tá? Aqui temos um exemplo de como funcionam as incertezas estruturais. Ou seja, nós temos aqui 3 poços aqui como exemplo, e vocês reparem que o próprio Petrel, como é que ele considera essas incertezas estruturais, tá? Então reparem que longe do poço, ele considera a variabilidade maior dos horizontes, tá? Aqui a vermelha seria uma média e aqui seria as realizações de saída, quando a gente modela os horizontes e considera a incerteza. Aqui eu falei anteriormente que a gente não consegue considerar a incerteza no grid. Isto é possível considerar a incerteza no grid, mas para efeitos das etapas de desenvolvimento, ajustes de histórico, análise de risco, otimização de estratégia, nós consideramos grids diferentes, torna totalmente inviável, assim, porque nós vamos ter, por exemplo, uma estratégia de produção dos poços completados na camada X, Y, e nós ficamos a mudar o grid para várias imagens, este processo fica bem mais complicado, tá? Então, o que nós fazemos normalmente nós consideramos um arcabouço estrutural, um grid fixo, em que consideramos um arcabouço estrutural maior do que todas as hipotéticas, todos os hipotéticos horizontes de topo e base, e depois nós, através de anular blocos, através de um processo de anular blocos, através de porosidade nula ou net grosso nulo, a gente tenta simular um pouco como seria isto aqui que nós estamos a ver, tá? Diferentes distribuições de horizontes, tá? No Unisim 2, se vocês trabalharem no Unisim 2, vocês vão ver isso, tá? Vocês vão ver que o Unisim 2 ele vai ter uns blocos nulos no topo e na base do observatório. E eles variam, esses blocos nulos. Esses blocos nulos, eles simulam mais ou menos essa incerteza que existe no topo e na base, tá? Depois existe aquele tipo de incerteza que é subjetividade de interpretar o mesmo dado, tá? Então nós temos, por exemplo, aqui o mesmo input, tá? Reparem aqui esta imagem aqui e esta imagem aqui. Nós temos 2 formas diferentes de interpretar o falhamento aqui. Reparem que o dado de input é o mesmo, ou seja, temos o mesmo dado sísmico, tá? Mas podemos ter 2 diferentes formas de interpretar este dado. Depois também temos a incerteza também, que aí já tem a ver com a resolução do dado sísmico, tá? Que nós podemos ter esta falha entre esta distância, tá? De tolerância, por assim dizer, não é? Então, é outro tipo de incerteza. Aqui temos uma incerteza, também temos incerteza no contacto de água e óleo, onde nós podemos ver aqui, que, por exemplo, ou seja, aqui é a profundidade, aqui é a saturação de água. Quanto maior a profundidade, vocês podem ver que aqui a transição do aumento da saturação, ela não é tão abrupta. Então temos uma maior incerteza neste caso A e uma menor incerteza neste caso B. Esse caso B já seria um caso até mais próximo de reservatórios fraturados.
em que normalmente em reservatórios fraturados nós temos uma transição maior, mais abrupta, devido às altas permeabilidades, de uma região menos saturada e uma região mais saturada. Então, normalmente temos uma menor incerteza na posição do contacto água-óleo, tá? Depois também temos a incerteza também relativa à distribuição espacial em função do número de poços, não é? Então, por exemplo, nós temos aqui, tudo isto é o mesmo campo, não é? Reparem aqui, imaginando aqui que nós temos 2 poços, não é? Nós não sabemos o que está aqui, ou seja, o que está distribuído aqui dentro em termos de corpos geológicos, tá? A partir do momento que nós vamos adicionando informação, nós começamos a ver que, afinal, temos aqui alguns corpos mais detalhados, não é? E conforme vamos adicionando mais poço, afinal, vamos vendo que temos mais informação. Então, isto é tudo. Então, quando temos pouca informação, temos que tentar modelar, considerar todos estes cenários possíveis, tá? Muitas vezes é difícil, não é? É difícil porque devido à falta de informação, claramente, mas é possível, através do variograma, não é? A gente tentar criar vários cenários hipotéticos que podem existir no nosso relatório. Por isso é que é importante, numa etapa inicial de desenvolvimento, em que temos poucos poços, como por exemplo aqui 2 poços ou aqui, nós consideramos nós temos um grande número de realizações do nosso modelo, não é? E muitas vezes consideramos cenários um pouco já próximos do irrealista, por assim dizer, tá? Porque depois estas imagens aqui vão para a etapa de ajuste de histórico, em que depois elas são filtradas, por assim dizer. E aí nós conseguimos afunilar melhor o que seria o que estaria mais próximo do nosso modelo real, por assim dizer, tá? Outra incerteza, então, é o range do variograma, não é? Então, o variograma está associado com a distribuição do nosso dado espacial fora da região do poço, tá? Então, por exemplo, se nós temos um variograma de 5.000 metros, isso significa que nós estamos a dizer que o nosso dado do poço, a nossa informação do poço, ela é confiável, por assim dizer, até uma distância de 5.000 metros. Se nós temos um variograma de 500 metros, por exemplo, significa que nós estamos a dizer que até 500 metros existe uma confiabilidade naquela informação, em que a partir de 500 metros nós temos uma variabilidade maior e podem acontecer diferentes cenários a partir dessa distância. Então, o variograma é bom para controlar um pouco essa distribuição espacial das nossas faces, mesmo tendo poucos poços, é muito importante aqui, o variograma, o valor do variograma, ele é importante porque nós podemos usar também modelos conceituais, tá? Então, dependendo do reservatório, seja através de modelo conceitual através da literatura, mas também através de afloramento. Aqui o afloramento é importante, porque é um dado de mais larga escala, é possível usar este dado para tentar achar um valor de variograma mais próximo, mais realista. Então, o poço é importante, mas também é importante ter um modelo conceitual para esta informação. Porosidade, permeabilidade também é outra variável que é sempre considerada como incerto, tá? Em reservatório siliciclástico não é tão crítico, normalmente a correlação é quase da ordem de 100%, tá? Então, sempre que aumenta a porosidade, aumenta a permeabilidade, não é? Em reservatório carbonático, normalmente nós deixamos este parâmetro bastante incerto, tá? Então, não é uma relação tão linear, por assim dizer, então nós deixamos este parâmetro bastante incerto, devido à presença da porosidade secundária. Depois nós temos aqui uma imagem que mostra, o que é que nos pode ajudar a evidenciar a presença de fraturas, por assim dizer. Então, por exemplo, aqui é o dado do lado esquerdo, temos o dado observado, quando nós temos um rápido corte de água e pode evidenciar a presença de fraturas, uma alta produção, uma alta vazão do poço e um rápido declínio na produção também evidencia a presença de fraturas. Então, tudo isto é informação muito importante. Esta tabela aqui mostra exatamente informação importante
para usarmos como input para caracterizar as nossas incertezas no nosso observatório, tá? Por exemplo, anisotropias também no atributo sísmico, tá? É outra evidência da presença de fratura, o comportamento de dupla porosidade em testes de poço, a escala de resolução deste tipo de informação, tá? Por exemplo, o corte de água tem uma precisão de resolução do reservatório. Então, são informações importantes aqui que vocês podem usar que é deste autor aqui, que vocês podem usar para melhor caracterizar as vossas incertezas que vocês vão usar como entrada. Agora vou falar mais ou menos, ou seja, das variáveis, não é? De como estas variáveis, elas são combinadas, tá? Isto é, quando nós consideramos incertezas no nosso observatório, nós vamos dizer quais são as variáveis que são incertas, por assim dizer. Então, por exemplo, a correlação porosidade-permeabilidade a gente vai considerar como incerta. Só que dentro dessa correlação, a gente tem que dizer qual é a distribuição que a gente vai associar a essa variável incerta. Porque, reparem que isto aqui é um workflow. Nós temos um workflow, temos um caso base, que é aquilo que eu falei, depois temos o workflow de incertezas. Neste workflow de incertezas, se nós mandarmos fazer 200 imagens, por exemplo, criar 200 imagens, ou seja, fazer 200 realizações, ele vai fazer aquele loop, vai correr aquele workflow 200 vezes, mas essas 200 vezes que ele vai correr aquele workflow, nós temos que informar para o workflow, olha, quais são as nossas variáveis incertas e qual é o valor que tu queres, qual é o range de valor que tu queres para cada variável incerta. Porque se tu não deres um range de hipóteses para cada variável incerta, por exemplo, aqui Water Oil Contact, nós temos aqui um range de valores, uma distribuição normal, eu quero uma média de 2024 de profundidade e um desvio padrão de 2 metros. Então, o que significa que em cada loop do workflow, ele vai pegar um valor desta distribuição, tá? Então, vocês têm que fornecer isso para o software saber como é que ele vai gerar essas imagens equiprováveis, não é? De onde vem e como é que ele vai combinar, por assim dizer. Por exemplo, nós temos aqui aqui um exemplo para a permeabilidade, para a média da permeabilidade, ou seja, para esta variável incerta da média da permeabilidade, uma distribuição log normal, não é? Normalmente nós consideramos uma distribuição log normal, porquê? Porque a permeabilidade, normalmente, ela tem este comportamento dinâmico, por assim dizer, ou seja, para altas permeabilidades, normalmente, a partir de 1000 milidarcy, 2000 milidarcy, ela acaba por ter um efeito menos preponderante, ou seja, acaba por ter menos diferença nesses valores, ou seja, mesmo em termos dinâmicos a gente vê isso. Quando vocês têm reservatórios, por exemplo, de 2000 milidarcy, 3000 milidarcy, 4000, essa diferença acaba por ser bem menos acentuada, enquanto que para valores mais baixos de criminalidade, na ordem de 10 mil, 100 milidarcy, 200, 300, nós vemos esse efeito mais preponderante. Então, por isso é que normalmente a função de distribuição que usamos para a penalidade, ela tem este comportamento, logo. A porosidade, normalmente usamos então a distribuição gaussiana, tá? Aqui temos no caso, uniforme para a transversalidade de falha, tá? Aqui já é uma propriedade, na verdade, é uma variável incerta que é considerada no simulador, não no Petrel, tá? Ela é inserida no simulador. Então, em cada loop nós temos no nosso workflow de incerteza, são combinados diferentes valores. Então, em cada loop, ele nunca vai pegar o mesmo valor desta distribuição, desta variável, tá? Sempre vai considerar diferentes. Aqui nós temos um resumo que nós usamos no Unisim de todas as variáveis, normalmente pode algumas escapar aqui, mas normalmente aqui temos uma média de todas as variáveis que nós consideramos incertas no nosso fluxo, por assim dizer. Aqui são principalmente as variáveis incertas do Petrel, tá? Ou seja, da parte da modelagem, tá? Depois temos outras variáveis que entram no simulador, como, por exemplo, os Corey, os expoentes de Corey, da permeabilidade relativa, os pontos terminais, a saturação de água residual, tudo isso é inserido já no simulador e não no Petrel, tá? Aqui temos também as fontes de informação desta variável, que é considerada incerta, não é?
as distribuições de probabilidade que a gente assume para cada variável. Aqui temos um resumo também das técnicas de modelagem recomendadas, tá? Então, reparem que nós temos aqui o processo estrutural. Então, normalmente, a modelagem estrutural nós temos como variável principal em certos horizontes, a posição das falhas também podemos considerar, sem mudar o grid, aquilo que eu vos falei. Vocês no Unicim 2, se forem trabalhar no Unicim 2, vão ver este tipo de incerteza lá. Modelagem das faces, não é? Um intervalo de variograma. Então, aqui tem um resumo, que este resumo também, se vocês entrarem no intranet do Unicim, ele também está disponível em guia de modelagem, guia de incertezas. Tá? Temos um guia, nós temos uns guias na intranet do Unicim, em que vocês, depois até o Denis provavelmente vai falar disso, vocês têm lá uns guias em que depois vocês conseguem ter mais detalhes das várias etapas que vão dar ao longo das aulas. Então, por exemplo, tem lá um guia que é de modelagem de incertezas, da parte da modelagem, que detalha um pouco mais tudo aquilo que eu falei também nesta aula, mas também das incertezas que eu abordo aqui. Aqui também já falo um pouco mais da transferência de escala, tá? Das variáveis, matriz, fratura, que existe também incerteza na técnica. Incerteza, na verdade, aqui já não seria uma incerteza, mas um pouco mais associada à perda de informação que nós temos na transferência de escala, por assim dizer, ok? As diferentes médias, que eu falei também, né? Então, basicamente, esta tabela é um pouco um resumo mais focado nas incertezas, tá? Depois, ainda no Petrel, toda esta imagem que eu mostro aqui é tudo dentro do Petrel, tá? Então, falámos do caso base, falámos das variáveis incertas que eu escolhi, e agora das incertezas. Temos aqui uma aba de incertezas, que é, eu digo quantas realizações eu quero. Então, neste caso, o exemplo é 200, e depois temos aqui selecionado o método de escolha de combinação amostral, que neste caso aqui é o método hipercorrelatino, que é uma vertente do método Monte Carlo. Tá? Qual é a diferença? Este método aqui de Monte Carlo ele é um método mais tradicional, mais antigo, por assim dizer, e este método, um método que seria quase uma ramificação de Monte Carlo, que é chamado método hipercorrelatino, é um método de como as nossas... ou seja, cada loop que eu faço no Petrel, ou seja, nós vamos imaginar 200 imagens, cada 200 imagens que eu faço, o Petrel vai escolher, vamos imaginar a média da porosidade. Vamos imaginar que esta distribuição gaussiana é a média da porosidade. A incerteza é a média da porosidade, e eu escolhi uma distribuição gaussiana, tá? Então, em cada loop, o Petrel vai escolher um ponto desta distribuição gaussiana, tá? Só que no método hipercorrelatino, ele vai escolher de uma forma em que ele não tende a criar uma tendência de escolher sempre do mesmo lado a incerteza. Então, o que é que acontece no método hipercorrelatino? Se nós gerarmos 10 imagens apenas, ele vai escolher desta forma, tá? Ele vai tentar escolher de uma forma bem equiprovável, por assim dizer, não é? E uma forma de ambos os pontos da distribuição, não é? E vai tentar escolher, ou seja, ele vai de uma forma mais simplificada caracterizar todo o nosso espaço amostral daquela incerteza. No método Monte Carlo, não. Ele vai escolher de uma forma randómica os valores desta distribuição. Quando nós temos muitas realizações, por exemplo, 200, 300, o Monte Carlo ele vai ser bastante próximo a este método hipercorrelatino, tá? Então, o método hipercorrelatino é bom quando nós temos poucas realizações, porque ele com poucas realizações consegue ter consegue caracterizar de uma forma melhor estas imagens representativas, tá? Mas é mais um detalhe, não é? Mas assim, por padrão, sempre usamos este método hipercorrelatino, mas se forem muitas imagens que a gente vai gerar, o método Monte Carlo não seria de esperar que fosse muito diferente o resultado em termos de imagens representativas. Aqui nós temos então um workflow exemplo do Petrel, tá? Aqui é mais para simplificar todo o processo. Isto é, até vocês, se forem trabalhar com o Petrel, não é, com o workflow de incertezas, podem usar isto como estudo de caso, tá? No Petrel funciona assim, vocês escolhem o número de imagens, então, por exemplo, nós temos aqui for loop,
dizem que eu quero 100 imagens, de 1 a 100. Depois temos aqui uma etapa em que vocês dizem quais são as incertezas que vão considerar e as suas funções de distribuição, que é aquilo que eu falei, não é? Depois temos toda a etapa do processo geoestatístico e de upscaling, lembrando que, para vocês chegarem nesta etapa do workflow, vocês já têm que ter um caso base, ou seja, vocês já têm que ter passado pelo menos por todo o processo de modelagem de faces, petrofísica, uma vez, senão o Petrel não consegue reconhecer, vocês não conseguem embutir incerteza no vosso relatório se não tiverem passado por todo o processo uma vez, tá? Então tem que ter um caso base. E depois temos então a etapa do processo geoestatístico, upscaling e a parte da exportação de imagens, que no caso a gente vai usar no Emacs, tá? Aqui, estas incertezas e função de distribuição, elas aparecem aqui de uma forma separada, mas elas estão aqui dentro deste processo. O que nós fazemos é, tem este símbolo aqui, né? Este símbolo aqui da moeda, né? E este símbolo aqui, estas var LX, ele vai aparecer aqui dentro deste processo, tá? Então é por isso, é assim que o Petrel reconhece. Vocês inserem estes parâmetros aqui dentro e ele depois reconhece, faz o link com estas variáveis que estão por fora, tá? Depois temos a parte da exportação de imagens. Provavelmente, eu não sei se algum de vocês vai trabalhar mais com esta etapa de modelagem do Petrel, provavelmente vocês já vão receber as imagens, acredito que vão trabalhar nos benchmarks, já vão receber as imagens tratadas. Porque o que é que eu quero dizer com imagens tratadas? Quando vocês exportam do Petrel, elas vão em formato Eclipse. Estão vendo aqui? Export Property to Eclipse. Ela vem em formato Eclipse, então o Emacs não lê automaticamente esta imagem que é exportada, esta propriedade. Então tem que se limpar os cabeçalhos das imagens, não é? Já existe programinha no Unicim desenvolvido para isso, tá? Mas provavelmente vocês já acredito que vão trabalhar com os benchmarks já prontos, então não vão ter esse problema, tá? Então, aqui seria um exemplo, já com as realizações todas das imagens, apenas um exemplo hipotético, né? Como é que seria? Então, provavelmente, não sei se vocês vão entrar na etapa de ajuste, depois dá para, através da etapa de ajuste, é possível também depois tentar, por assim dizer, afunilar, caracterizar melhor o nosso laboratório e reduzir esta dispersão. No início, o importante, quando nós temos pouca informação, ou seja, numa etapa inicial de desenvolvimento, é importante nós deixarmos as nossas, aqui, por assim dizer, a nossa variabilidade de parâmetros muito alta, tá? Então, normalmente, nós deixamos além de embutirmos bastante variáveis de incerteza, nós deixamos as nossas funções de distribuição com uma diferença entre valor mínimo e máximo bastante alta, tá? Para depois, na etapa de ajuste, nós temos uma melhor variabilidade do nosso espaço amostral e ser mais fácil, então, depois reduzir essas incertezas. Porquê? Porque vamos imaginar que a nossa curva de ajuste de produção, ela passa aqui, tá? Se nós não tivéssemos uma grande dispersão, uma grande dispersão, ou seja, uma grande dispersão entre as nossas imagens em termos de caracterização e em termos dinâmicos, o ideal é a nossa curva do histórico de produção estar dentro dos nossos casos gerados do Petrel, tá? Para depois, na etapa de ajuste, ser filtradas estas imagens, por assim dizer. Eu acredito que vai ser a próxima aula, que vocês vão abordar isto, tá? Esta etapa de ajuste, e então vai ser mais fácil entender para que é que servem todas estas realizações que a gente fez do Petrel, tá? Ok? E é isso, tá bom? Pronto. Se tiverem mais dúvidas... Denis, Pablo, não sei se também existem dúvidas aí. Oi, Manuel, estou esperando ver se eles têm alguma pergunta. Eu vou interromper a gravação, porque aí a gente pode tirar as dúvidas à vontade, hein?